Bom dia, amado povo do Senhor Yahvé, povo do meu querido Abba, Pai. Está entrando no ar mais uma live do pastor Antônio César Soares, missionário servindo a Deus na IBN Cristo Rei. Pela misericórdia de Deus estou aqui, pela bondade de Deus, porque pecador sou, e apesar de mim, o Senhor me usa para dar essas instruções que eu considero como orientação bíblica para a sua vida. Continuamos com aquele assunto de ontem, altar íntimo ou escondido e altar do testemunho ou altar público, parte 2. Não devemos fundamentar a nossa vida no que é aparente e não tem nenhuma consistência. O que é aparente, com frequência, não é duradouro. São como sementes lançadas na beira da estrada, nas pedras ou entre espinhos. Por não ter raízes profundas, não há como prosperar. Compara aquilo que é permanente como a casa que é construída sobre a rocha, ou como a semente que é lançada em terra fofa, em terra fértil, que produz e reproduz e dá bons frutos. Portanto, não devemos impedir que algo que é passageiro ou aparente seja destruído. Devemos deixar seguir a sua sequência natural. Agora vamos falar sobre uma correlação entre motivações e princípios, porque a Bíblia, ela é toda princípio. O que eu aprendi de motivação e princípios foi o seguinte: quando o princípio é certo, mas a motivação é errada, resulta em morte. Quando o princípio é errado e a motivação é correta, também resulta em morte. Quando o princípio é correto e a motivação também é correta, isso resulta em vida e vida abundante, a qual permanece e alcança a eternidade. É o sonho de Deus que salta para a eternidade. Davi tinha a motivação correta ao pensar em trazer a arca para a sua cidade. Todavia, o princípio estava errado ao colocar essa arca em cima de um carro de bois. O princípio estava errado, somente sacerdotes poderiam fazer isso. Por não conhecer a palavra na época, Davi empregou um princípio errado. Da mesma forma, agiu Uzá ao tentar segurar a arca, quando o carro de bois bateu numa pedra do caminho e iria cair. A motivação estava correta, não deixar a arca cair. Ele queria proteger a arca, mas o princípio estava errado. Ele não poderia tocar na arca. Resultado, morte de Uzá. É bom salientar que os sacerdotes poderiam, que nem os sacerdotes poderiam, porque havia duas argolas de cada lado, onde eles colocavam a madeira, né? Uma vara para carregar a arca. O princípio correto é que eles deveriam colocar as varas duas dentro das argolas, sendo duas de cada lado, então transportá-la nos seus ombros. O altar escondido e o altar público. O altar escondido representa a nossa vida devocional com Deus, a nossa meditação diária. Como disse anteriormente, foi o que Jesus ensinou ao dizer que quando orarmos, devemos entrar em nosso quarto e em silêncio, em secreto, orar ao Pai que está nos céus. E em silêncio e em segredo ele ouvirá e nos recompensará. É o altar de 12 pedras que Josué mandou construir no leito do Rio Jordão, o local onde a arca parou para as pessoas atravessarem e que, segundo a palavra, lá estão até o dia de hoje. Altar público é o que transparece do nosso testemunho de vida, o que está fundamentado em princípios e valores que as pessoas veem. Mas esse altar
Só será bom se não preceder o altar escondido e se as nossas ações tiverem a motivação e os princípios corretos. É o altar que Josué mandou construir do outro lado do Rio Jordão, quando mandou que pegasse 12 pedras do leito do rio e levasse lá para fora, para construir um altar ao Senhor, como forma de memorial, para que as pessoas pudessem ver e se lembrar de que eles passaram pelo Jordão a pé e a seco. O altar secreto do quarto tem como consequência a recompensa bíblica que vem do Senhor. Uma vida ministerial pública bem-sucedida nada mais é do que o efeito espiritual do relacionamento pessoal e da vida secreta com Deus. Amém ou não amém, povo do Abba Pai? Pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcance. É a minha oração. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, em concordando, deve dizer amém e graças a Deus.